vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, nos conectando com a espiritualidade maior, pedindo aos nossos benfeitores a intuição necessária, o acerenamento dos pensamentos, apaziguando os sentimentos, e rogando ao nosso amado Mestre, Divino Amigo Jesus, que nos abençoe a caminhada, nos ampare na jornada, nos renovando a fé, nos renovando a esperança, fortalecendo o ânimo, e que possamos sempre, Senhor, caminhar em direção à sua luz, a sua luz amorosa, que nos resgata de nossas sombras, e através dos seus ensinamentos, querido Jesus, nós possamos nos burilarmos, nós possamos retirar as escamas em que nós viemos adensando há longos séculos, as longas vidas, que a gente tenha a coragem de fazer as mudanças necessárias, as mudanças que nos faz crescer, nos desvencilhando das nossas imperfeições, das nossas malquerenças, que nos emperram a marcha em direção à sua luz, amado Jesus. Nos ajude com o fardo e que possamos seguir sempre adiante. Que os ensinamentos aqui de hoje, esses valiosos ensinamentos, possam encontrar sempre guarida em nossos corações e nos ajudar na caminhada. Gratidão, Senhor, por podermos estarmos aqui reunidos em Teu nome, estreitando os nossos laços fraternos, e que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada coração aqui presente, encarnado, desencarnado, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje, que o Senhor leve a sua luz amorosa a cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Caminho, verdade e vida, contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição de felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora porcentagem das súplicas terrestres não conseguem avançar além do seu apanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo de aquisições indispensáveis. O homem coerente não procura saber se possui menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmentida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se às aventuras de consequências imprevisíveis, em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize
semelhante aprendizado por ti? Isso, no texto dá para... É uma realidade que hoje as pessoas têm, né? Eles nunca se contêm com que aquilo que é passado. Eles sempre buscam querer o algo mais. Então, a questão da vida simples, como ele coloca ali no parágrafo, condições de felicidades relativas que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Então, as pessoas hoje, muitas vezes, elas querem sempre o algo a mais, elas não conseguem se conter. Eu digo não se conter, mas entender o que seria para cada um. Seria assim, dona Pepita? Na realidade, ele vai dizer, quer dizer, primeiro é que se nós todos procurássemos ter uma vida simples, tendo o essencial, buscando os valores, digamos assim, imperecíveis, quer dizer, o que é essencial para nós? Às vezes nós criamos uma linha de necessidades que são supérfluas, mas que a gente coloca como essencial, e na realidade elas nos são muitas vezes nocivas. E aí ele vai dizer que raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas, raríssimas pedem o pão de cada dia. Aí quando a gente fala o pão de cada dia, isso é simbólico, não é? E aí a gente diz, alguns palestrantes assim, não, o problema é que nós não pedimos só o pão, a gente começa a querer a manteiga, o queijo, a geleia, a gente começa a colocar uma série de necessidades, isso, digamos, de um ponto de vista simbólico. E aí ele vai dizer, que eu acho aqui importante, que nessa busca de necessidades supérfluas, mas que nós fazemos com que elas sejam necessidades, a criatura está sempre, né, o ser, né, está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias e geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis. E aí qual é a nossa condição? Ficamos numa condição insaciado, inquieto pelo tormento angustioso da desmedida ambição. Então, toda vez que nós focamos os nossos interesses em coisas transitórias, no ter, né? O que é o ter, né? Você quer ter mais isso, ter mais aquilo, obter aquilo, e aquilo, quando a gente almeja, nada que, digamos assim, não é condenável você desejar ter um canto para morar, um canto, um trabalho digno, não é condenável, mas o problema é que, digamos assim, de repente a gente quer uma casa, e quando você está com aquela casa, você já almeja uma outra melhor ou maior, você quer um carro, mas aí quando está com aquele carro, você já está pensando no outro, que pode ser, enfim. E aí você vai tendo as coisas, tem aquele prazer momentâneo da aquisição, e logo em seguida vem o tédio, porque é uma conquista que, na realidade, não planifica a tua alma, não traz algo, não te acrescenta nada verdadeiramente ao ser. É algo assim que é um bem transitório, vai trazer uma satisfação, mas em seguida normalmente vem o tédio e aí você vai colocando outras coisas, sempre na ânsia do possuir, né? Mas aí ele vai dizer que na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria, porque as dificuldades que nos chegam, a gente não pode olhar assim como, ai, meu Deus, que desgraça, agora é isso, agora é aquilo. Na realidade, as dificuldades são pequenos aguilhões que nos impulsionam a dar um passo à frente para vencer obstáculos, para você testar e angariar paciência, resistência, humildade. Tudo que aparece na nossa vida, se a gente aproveitar esse material, ele vai se transformar num adubo para enriquecimento da alma. E quando a gente recebe essas circunstâncias com a irritação, com aquela coisa
a gente não cresce. Pelo contrário, aquilo ali a gente passou pela situação e não cresceu com ela, e automaticamente aquela situação vai ter que se repetir. Porque se ela veio com um objetivo e a gente não aproveitou, ela vai ter que se repetir. E aqui ele diz assim: esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequência imprevisível e fácil do futuro infinito. E é verdade. E aí vem aquela coisa, não, o negócio é aproveitar o momento, é o que mais a gente ouve. Não, a vida é uma só, tem que aproveitar o momento e tem que curtir ao máximo, e tem aí a coisa fica complicada. E aqui, se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acertas. Quem leu Paulo e Estevão sabe que ele, quando se converte, ele abre mão de tudo, ele não tem realmente um local onde repousar a cabeça. Ele se alimenta frugalmente, ele caminha, talvez tenha sido a criatura que mais caminhou, que ele caminha não sei quantos milhares de quilômetros, né, a pé, às vezes pegava embarcações, mas a maior parte dos percursos eram a pé, por caminhos totalmente rústicos, empedrados, montanhosos, e às vezes tinha que atravessar pântanos. Teve um período que eles atravessaram os pântanos dele e Barnabé, que ficaram durante 6 meses, praticamente, com problemas sérios de saúde para poder se restabelecer. E aí ele vai... Mas aqui, eu queria achar o pedacinho que ele vai falar dessa coisa da vida simples, que foi esquecida pela maior parte dos homens, e aí ele vai dizer que esmagadora percentagem das súplicas terrestres, não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem, ou seja, a maior parte das nossas preces não saem daqui do nosso teto. E aí a gente vai dizer, mas por quê? Pelo que a gente pede. Porque, às vezes, imagina, você leva uma criança, né, Vivian, você vai atender uma criança, não sei nem qual é a sua especialidade, tem que dar uma injeção. Ela está doente, ela precisa daquela injeção, ela vai chorar, espernear, ela vai dizer, não, não quero, não quero. Mas aí o pai e a mãe vão entender que ela precisa tomar a injeção. Então, eles não vão tirar a criança da situação, eles vão estar ali para segurar a mão, para dizer que vai passar, que é rápido, enfim, mas eles não vão tirá-lo daquela situação se ele precisa daquele procedimento para melhorar. Assim são os espíritos amigos. Se nós estamos passando, às vezes, por determinadas situações que nos são necessárias, pedir para Deus que não quero ter preocupações, quer dizer, a gente pede a Jesus que nos tire as preocupações, ele não vai nos ouvir. Porque nós não viemos para cá para ficar de férias, só assim, vamos ver todas as séries que tem na Netflix, depois a gente vê as outras, depois vê as outras. Não foi para isso, a gente veio para, de alguma maneira, né, aprender, progredir, crescer. Então, por isso que, quando a gente começa a estudar, a gente começa a mudar o teor das nossas preces. As nossas preces têm que ser voltadas para que tenhamos lucidez para saber quais são as nossas verdadeiras necessidades, que tenhamos força e coragem para enfrentar as dificuldades que se apresentam, tenhamos sabedoria para nos posicionar diante dessas dificuldades, saibamos combater o mal que está ainda em nós, dos nossos sentimentos, às vezes, conturbados. É isso que a gente tem que pedir, para que a gente possa alcançar um mínimo de sabedoria para caminhar com mais segurança e para, digamos assim, sairmos ao término da nossa jornada, a gente está com uma bagagem de coisas negativas mais leve
e ter alguma coisa que possa contar a nosso favor, para que possamos ter uma intercessão do plano maior. Mas aí vou ouvir vocês sobre essa página, o contentar-se. Quem quer falar? João, estou vendo que você está aí doido para falar. Não? É a Vivian. Não, na verdade não. Mas assim, acho que essa página hoje se aplica muito ao que a gente vive hoje, né? Em tempos de rede social, que se vende muito uma imagem de uma vida muito tranquila, do menos trabalho e mais coisas materiais, é a gente parar para entender que a gente às vezes pede mais exatamente do que ele fala aqui, que é o pão nosso de cada dia, né? A gente vai aumentando o que a gente acha que precisa, comprando essas ideias que a gente vê que reiteradamente aparece para a gente, né? A todo minuto, e a gente tem que estar bem centrado, bem focado, porque senão a gente acaba se perdendo aí no caminho do que realmente é importante. Lembrei, foi de uma frase Ah, do Humberto de Campos, né? Que ele fala lá que, eu não lembro qual foi um daqueles livros dele lá, ele fala que é para nós esvaziarmos as nossas bagagens de ordem material e as enchê-las com as coisas do espírito, né? E acho que o Emmanuel trouxe aí o exemplo de Paulo, eu acho que simboliza muito isso aí, porque Paulo primeiro ele teve que se desfazer, né? Se despojar ali de tudo aquilo, porque ele era, né, quem leu Paulo Estevo, ele vivia, né, era de uma família abastada, se vestia muito bem, a romana, ele andava numa biga romana, que se equipara à época como se fosse uma Ferrari hoje, né, desfilava pelas ruas lá, né, de Jerusalém, numa biga, era atlético. Então, assim, aí você vê como é que essa mudança, né, para ele, como ele se enriqueceu das coisas do espírito, mas se despojou totalmente das coisas né, as coisas materiais, uma vida, assim, ele tinha um básico, né, viveu com o básico ali. João, a gente diria que o básico dele é o mínimo do mínimo do mínimo, que a gente não conseguiria viver 2 não, dias. não mesmo, né? 2 É um grande dias. exemplo ele. Bom, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Tinorá, chegando aí. Camila, quer falar alguma coisa? Jefferson? Pessoal aí que está meio que escondido? Ninguém? Então, a gente vai para a leitura do nosso lar. Estamos no capítulo 28, em serviço. Camila, quer começar a leitura? Pode ser. Peraí. Capítulo 28, em serviço. Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa, em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz.
Não pude conter a pergunta que me desbordava os lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Vamos comentar, Camila? Vamos. Eu perdi o capítulo passado, eu acabei não vendo o vídeo. Mas pelo que eu entendi aqui, ele faz um comentário que eu acho que dá a entender da semana retrasada, que o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Então, ele está cansado, porque a princípio ele está num trabalho bem exaustivo, né, bem intenso, mas ele está com um coração feliz, porque o trabalho, né, ele revigora a alma. Aí essa parte eu fiquei um pouco na dúvida. Essa como que ele chama aqui? Essa comunicação aqui, esse contato elétrico, primeiro que eu já achei engraçado por esse contato elétrico. Mas era como se fosse um celular, um rádio, que havia essa... Eu entendo que parece um rádio, né? Porque ele chama exatamente como o pessoal chamaria através do rádio, né? Samaritanos, né? Parece, né? Então, Algo semelhante a, né? isso. Aí, essa forma de contato através do rádio, né? E aí ele fala quantos irmãos que são 29 irmãos que estão nos abismos da sombra, e 22 em desequilíbrio mental, e 7 em completa inanição psíquica. E eles estão organizando como se fosse um ônibus, como que ele fala aqui? Um transporte, né? Para levar todos. E aí fica a dúvida de ser um transporte, né? Para levar o pessoal. E ele fala que quando ele chegou lá, né? Tinha esse transporte, não era feito, as pessoas não... Aí eu não entendi, é que eles falam das pessoas realmente voarem, assim, delas se locomoverem dessa forma, é Não, isso? ele está dizendo assim, que as aves, por exemplo, ele diz que a avestruz e a andorinha, ambas são aves e ambas têm asas. No Sim. entanto, a andorinha pode singrar os ares e né, voar em altas esferas, enquanto que a avestruz não é capaz de voar. Ela precisa ser Sim. transportada porque ela não vai voar. Então, ele vai dizer que mesmo as pessoas ali desencarnadas, sendo espíritos, porém a condição deles é tão comprometida, enquanto espíritos estão numa densidade tão pesada, que eles não conhecem ainda, não possuem nenhuma propriedade nem de levitação, nem de caminhada, eles vão ser transportados em macas, como os doentes, como nós aqui transportaríamos doentes para levar para o SAMU, sei lá, levaria. Então, ele quer mostrar que, olha, o fato deles serem espíritos desencarnados não significa que eles possam usufruir das condições de um espírito desencarnado, dada como é que eu vou dizer assim, a densidade da vibração deles, a condição deles, estão enfermos, né? Porque ele vai falar que a maioria, eu acho que já é aqui que ele fala, tá? 7 em completa inanição psíquica, ou seja, estão quase que, digamos ali, meio que desmaiados. E os Então, outros em comprometimento mental. Então, tem tanto o padrão vibracional quanto a fraqueza mesmo, né? Eu continuo? Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa sobre esse trecho. Andréia, você está querendo falar? Não? Ignorar? Não? Então, vamos continuar. Quem quer continuar aí a leitura? Quem gostaria? Vivian, quer continuar? Posso continuar. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos.
murmurou a serva logo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte como a ponderar algo muito sério e exclamou. Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum de nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Continua? E descortinou-se campo enorme de providências, enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobia movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Dá para parar e comentar? Tá. Aqui, na verdade, acho que ele acaba mais descrevendo, né, a situação que estava acontecendo naquele momento, que esses espíritos socorridos iam chegar e que eles, na verdade, teriam como, ele fala em hospitalidade, como acomodá-los, né, que isso não seria um problema, mas que naquele momento eles tinham um déficit de pessoal, porque quem estava lá com esses espíritos chegaria muito cansado e as outras pessoas não estariam disponíveis, e aí ele vê ali, na verdade, uma oportunidade de trabalho para ele, né? Apesar de todo o cansaço dele, ele se oferece para continuar ali. E aí o Tobias fica muito feliz, né, com a disponibilidade dele em querer ajudar, e eles começam a se organizar para quando esses espíritos chegarem. Acho que é mais descritivo. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Repara que ele fala, porque a gente fica achando que, como é na plano espiritual, é tudo assim num passe de mágica. A pessoa pensa, aparece tudo, como se tivesse aquela varinha de condão e resolvesse tudo. E, na realidade, é uma outra dimensão. Mas, para eles, na condição deles, eles enfrentam as dificuldades e o trabalho. Então, repara que o André Luiz, ele diz que ele e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7, na câmara 33, ou seja, eles estavam providenciando acomodações. Claro que para nós esse material não teria peso, porque estamos numa outra dimensão, mas para eles ele é material denso, né? É uma matéria. Eles estavam lá arrastando móveis, arrastando cama e estavam fazendo esforço. Então, era proporcional à condição deles, né? Dentro daquela coisa. Então, havia todo um trabalho, uma dificuldade de mão de obra, que a gente fica achando que é tudo assim, que eles não têm dificuldade, não tem coisa. E repara que a Narcisa, que, digamos ali, seria uma senhora, ela vai ficar pernoitar, quer dizer, ela trabalhou o dia todo, vai virar à noite, vai ficar ali trabalhando, mas pelo jeito ela estava acostumada a fazer isso. E a gente vai vendo, ele vai depois falar exatamente da fadiga e de tudo mais.
e ele vai falar desse que a Camila já falou, que a gente tem que reforçar, do trabalho como algo, o espírito de serviço fornece tônico de misterioso vigor. Então, o trabalho como algo que traz alegria. Toda atividade proveitosa no bem, ela vai nos trazer bem-estar, né? Quando nós estamos assim inertes, só digamos assim, não fazendo nada, isso é enfermiço. Eu digo assim que não fazer nada cansa, porque você vem com dá o tédio, dá aquela coisa assim de que, caramba, passei o dia inteiro, não fiz nada. E, no entanto, quando você tem uma série de tarefas e você se empenha para resolvê-las e dá conta, você tem aquela sensação da tarefa realizada, do dever cumprido, dá um bem-estar enorme. Não importa que essa tarefa tenha a ver com a sua vida material, mas é um compromisso que você tem. Se é um compromisso, se é um trabalho digno, ele é um dever que você tem. Então, eu acho que exercitar os nossos esforços no trabalho edificante será sempre um tônico revigorante para nós, né? Alguém gostaria? Aí a gente vai vendo que, na medida que o André se prontifica, a gente não pode esquecer que ele, na Terra, havia sido um grande médico, pesquisador, né, sanitarista, e ali ele estava começando na condição mais humilde. Ele começou limpando o vômito, e aquele vômito de matéria escura, fétida, limpando. E agora está se prontificando a providenciar acomodações, sempre o trabalho mais braçal, e ele está profundamente, digamos assim, não está preocupado, o que os outros vão pensar de eu fazendo isso? Não, ele está super feliz de se sentir útil. E quando o Tobias olha para ele com aquele olhar de gratidão, ele recebe aquela energia, aquela coisa assim de que, olha, aquilo faz bem a ele, né? Então, a gente não pode esquecer que o outro vai sempre nos responder, e se ele nos responder com um sentimento de gratidão, né, de bondade, aquilo vai nos fazer um bem enorme, enorme, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Não? João, quer ler um pouquinho? Leio sim. Não leu nada. Fica triste se não ler. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava, francamente, na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no ministério do auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho, cada dia, é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava, mas a irmã que trabalha muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente.
Preciso de um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois, reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, tem bastante coisa aqui, né? Eu estou na... Deixa eu achar aqui onde eu parei. Oh, meu Deus. Não, já está no final. Transformada em mãe É que eu perdi espiritual aqui, dos porque eu tô sem sofredores. o livro, aí eu tô Ah, tentando tá, achar mas onde já fechou. fechou. Terminou. Pode comentar. Eu ia te interromper, mas Assim, aí eu estava com o som fechado, deixei a cara passar. Eu comecei aonde aqui, meu Deus do céu? Não poderia explicar. Eu estou na internet, me perdi aqui. Não poderia Não poderia. explicar. Obrigado, Vivi. Ele relata justamente isso aí, né? O prazer, né? O júbilo em que ele se encontrava em servir. Não importava o tipo do trabalho que ele estava exercendo, né? Como a Pepita mencionou. Então, só o fato de você fazer algo bom, um bem para alguém, aquilo já era um bem para ele mesmo. Então, ali ele relata que ele nem com os bônus horas, com as recompensas, né? Que daquele esforço dele ali poderia advir para ele, ele não estava preocupado com aquilo, e sim né, com a profunda satisfação em servir e ficar depois, né, feliz diante daqueles que endossaram, né, que chancelaram ali, indicaram ele para o trabalho, né? Então ele fica com essa alegria no coração de depois poder até se apresentar para sua mãe, né, para os benfeitores ali que indicaram ele para o trabalho, né? E ali depois o Tobias, né? Aí o Tobias também menciona, né? Como é que é importante o descanso, né? Que às vezes a gente também acha que é só trabalhar, trabalhar, trabalhar que eu vou resgatar. Não, né? Ele lá já desencarnado, né? Se faz necessário ali o repouso, né? O descanso, o refazimento. Nós aqui encarnados, então, nós também necessitamos, né, de nos reequilibrar, de refazer as forças. Então, achei interessante o Tobias mencionando, né? Mas ali, como tinha, né, em circunstâncias especiais, até nós, no nosso trabalho também, já, né, todos nós aqui que exercemos alguma profissão também, nós passamos do horário, já teve uma ocorrência em mim de eu trabalhar 19 horas. Então, assim, a gente, em circunstâncias muito especiais, a gente se entrega, né, faz esse esforço, né? Aqui também ele fala, né, ele continua aqui, né, que a bondade, né, a gente lembra do Dia das Mães, né, né, que o que é um coração materno, né, a Narcisa ali, ele enxergou nela uma mãe de todos ali, né, pelo cuidado, pelo carinho, né, pela generosidade, pelo acolhimento. Então, ele se sentiu atraído por esses sentimentos, né, por essas demonstrações que Narcisa tinha para com os enfermos, né?
E ele também, né, se sentiu surpreso, né, quando ele perguntou para ela quanto tempo ela estava ali, né, que ela já havia ali há 6 anos, alguns meses, né, mas que ainda faltava 3 anos para ela realizar os desejos dela. Então, assim, nada vem de graça, né? Ela já estava ali há mais de 6 anos, né? Um trabalho ali profícuo, dedicado, né? Em total abnegação, mas ela ainda não tinha ainda adquirido ali o direito, né? Ela não se sentia também no direito de pedir, né? De ir atrás dos seus desejos, que eram também nobres, que eram de estar com seus entes, de resgatá-los para seguirem a caminhada junto, né? E ela meio que, né, ela confessa que ela meio que retruca ali, né, a ministra veneranda, né, nós, quem somos nós, né? Mas que ela depois né, naquele momento, naquele primeiro momento dela ainda de desequilíbrio, perturbada, aflita, por querer amparar os seus queridos do coração, ela, né, meio que questionou ali a deliberação da ministra, né? Mas ela viu com o tempo, né, serenando, trabalhando, se reequilibrando, ela viu quanto foi sensato, né? Essa deliberação da ministra dela permanecer 10 anos em trabalho, porque ali acho que ela foi nesse reequilíbrio dela, né? Ela foi resgatando a dignidade espiritual dela, e ela foi enxergando quanto que aquele trabalho estava a beneficiando, estava a preparando para assim ter com aqueles que estavam lá em sofrimento, que ela queria trazer com ela e caminhar junto com ela. Acho que é mais ou menos isso. Repara que essa colocação aqui tem a ver com a página inicial do que a gente pede. Então, ela foi pedir à ministra veneranda para interceder, porque ela queria voltar para ajudar uma série de pessoas que lhe eram queridas, para ajudá-las, assim, resgatá-las, aquela coisa. Só que ela não tinha condições, não tinha estrutura, não tinha a envergadura, digamos, moral necessária para aguentar a aprovação. E aí a ministra, sabiamente, a coloca no local onde ela lidaria com o maior sofrimento, que eram as câmaras de retificação, aonde recebe as pessoas que vêm do umbral nas piores condições. Você vê, tem loucos, tem, né, pessoas totalmente desestruturadas, e uma coisa é você estar ali de visita, outra coisa é você estar trabalhando diariamente, e pelo jeito ela era tão dedicada que você vê que ela normalmente dobra no serviço, fica naquela convivência, e ali, convivendo com aquela dor, tentando servir, ela aprimorou sentimentos, ela corrigiu desvios de sentimentos, ela fortaleceu a sua, digamos assim, a sua constituição espiritual, ela se fortaleceu. Então, ela disse, você vê que hoje, isso não é falsa humildade, não é orgulho. Ela diz, sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ou seja, ela tem praticamente a certeza de que, na próxima reencarnação, ela conseguirá vencer as tentações, os obstáculos e viver com dignidade espiritual. São poucos os que se sentem assim fortalecidos para o enfrentamento das dificuldades. Porque quando a gente está lá, a gente promete mundos e fundos. A gente diz que vai fazer, vamos perdoar, vamos ser isso, vamos ser aquilo, vamos resistir, vamos nos sacrificar. Mas quando a gente chega aqui, o que vence, o que fica assim à frente são as nossas tendências. E aí aqui a gente fica acomodado ao nosso conforto, os nossos interesses materiais já aparecem em primeiro lugar, o nosso orgulho, os nossos melindres ficam mais aflorados, perdoar já parece uma coisa improvável. Então, a gente, com certeza, todos nós prometemos que iríamos vencer, que a gente iria se confraternizar, que a gente iria perdoar, que a gente iria entender as necessidades do outro, etc.
mas quando a gente está aqui mesmo, aí prevalece aquilo que ainda predomina no nosso coração. Por isso que é importante fazer o que a Narcisa está fazendo. Ela já se sente mais encorajada, mas a ministra veneranda quer que ela fique pelo menos 10 anos, que é para ela sedimentar esses sentimentos nobres que hoje a animam. Porque se eles ficarem enfraquecidos, quando reencarnar, eles vão esmorecer. E a gente, normalmente, acaba fraquejando muito, né? Todos nós acabamos fraquejando bastante. Mas é importante que a gente acabe, digamos assim, tendo esse contato com o Evangelho, tendo contato com essas reflexões, de uma certa maneira, nós damos uma sacudida, né, no nosso pensar, no nosso ser, para repensar nos valores, no que é essencial, né, no que a gente está querendo da vida, enfim, isso parece uma coisa assim sem importância, mas vocês não têm nem a ideia do quanto isso pesa e do quanto isso pode significar para nós. Porque na hora que, diante de uma situação, sei lá, você tem um entrevero em família, com certeza, você que passou por essas reflexões, você vai pensar que sentimento você vai alimentar daquele ser? Ao filho que você teve um problema, ou irmão que você teve um desentendimento, você vai ter uma outra postura, porque isso automaticamente vem à nossa consciência. Eu não posso sentir isso, estou com raiva. Não. Aí você tem que admitir, estou com raiva, mas eu não quero alimentar essa raiva não está me fazendo bem, nem a mim, nem vai fazer a ele, não é isso que Jesus está nos ensinando. Aí a gente vai começar a trabalhar para ver a fragilidade do outro, que também é nossa, né? Mas a gente tende sempre a ficar olhando para o outro para ver só os lados negativos, e aí a gente não se vê enquanto também causador de dificuldades ou de problemas, né? Então, é muito importante a gente nos permitirmos esses momentos de reflexão. Eu queria ouvir vocês aí, não sei como é que... Temos aí uns minutinhos. Dinorá, quer colocar alguma coisa? Não? Thelma, você acha que esses estudos te ajudam? Fazem você repensar alguma coisa? Não? É que você está sem som, Thelma. Não, sem dúvida, Pepita. Sem dúvida que tem me ajudado muito. Tá, claro, tem muitas coisas que é muito recente, tudo, né? Muito novo, né? Esse estudo mesmo, tá? Mas tem ajudado bastante. Que bom. E você, Vivian? A Vivian já conhecia o Espiritismo, né? Já não é novidade, né? Não, na verdade, a minha avó passou. Aí minha mãe sempre me levou. Então, assim, desde pequena que eu frequento o centro. Evangelização, eu fui privilegiada. Que bom, que bom. Essa daí já deve ter lido muito livro. Já está dizendo que você já deve ter lido muito livro. Já deveria ter lido mais. Eu confesso que eu queria ter lido mais, mas eu tento, mas eu tento. E o Jefferson? Tem ajudado bastante. Eu também, desde criança, sempre frequentei, né, evangelização, passei lá em Juiz de Fora, né, no Garcia, mas depois de uma certa idade a gente perde o contato, né? E agora voltando tem me ajudado bastante, tem feito repensar algumas coisas, né? Voltado atrás em algumas ideias, tem ajudado muito, mesmo com 3 semanas aí, né, participando com vocês. A gente diz, é Emmanuel que diz isso, ele diz que quando a gente conhece Jesus, nem que seja para ter tomado um cafezinho com ele, ou seja, quando você tem alguns
um contato, que seja mesmo pequeno com a doutrina, mas que se for verdadeiro, você não é mais o mesmo, né? Diante de determinados impulsos, graças a Deus, aí a gente já consegue dar uma refreada e voltar atrás, Sim. né? Então, acho que aí que é o importante. E você, Maria Carolina? Assim, eu já frequentei algumas vezes as palestras públicas. Meus pais sempre foram esporadicamente, mas nunca de aprofundar no estudo ou na evangelização, nada do tipo. E eu estou gostando bastante. Bom. E Tânia? Como iniciante, né, nos estudos também, que sou mais ouvinte do que participante, mas ajuda sim, ajuda bastante, ajuda a gente a repensar, ajuda a gente, às vezes, dar alguns passinhos para trás e para poder avançar e tem sido muito bom, tem sido muito bom mesmo. Camila? Eu desliguei um pouco a câmera porque minha internet tá ruim. Inclusive, tá todo mundo congelado para mim, mas eu tô aqui. Eu acho muito engraçado que parece que todo capítulo que a gente lê é feito para mim na semana. É muito engraçado isso, porque eu acho isso. Toda vez que eu leio, eu falo, nossa, eu tava precisando disso essa semana. E essa semana não foi diferente, né? E hoje a gente leu e eu tava pedindo tanta coisa material ultimamente. E eu fiquei pensando. E a gente sabe que é o errado, né? Sabe que tá errado e tá fazendo. Então é bom a gente tomar esse sacolejo aí. Mas esse é meu primeiro contato com o espiritismo, né? O grupo. E uma coisa também que aconteceu, que é coincidência, é que essa semana eu comecei a ler Paulo Estevam. Eu ganhei uns livros da Verônica. E vocês comentaram bastante. E eu tava super ansiosa para comentar contigo também, Pepito. Eu comecei a ler. Eu tô no primeiro capítulo ainda. Mas eu pesquisei também no YouTube os encontros de vocês sobre o livro. E eu tô bastante animada também. Bom, que bom. E Andréia, minha amiga, velha parceira? O que a gente observa aí, né, que tem muita coisa, né, falada no livro que bate muito com relação ao nosso trabalho da casa, né, do recanto, somente a parte da enfermaria, né, quando estamos no trabalho de, de tratamento à distância. Então, parece muito, como é que vamos dizer? Parece uma coisa, não é uma coisa nova, parece uma coisa que só se concretiza. E eu digo que o estudo, principalmente de hoje, né, é um preparo, principalmente para cada um de nós que tem uma responsabilidade, lidar com o próximo, lidar com o trabalho, dentro de uma casa espírita, e já começa, né, a ter esse preparo e, de uma certa forma, faz a gente refletir, desconectar um pouco, como disse esqueci o nome dela. Eu estava pensando na questão material, né? Então, faz você desconectar com algumas coisas que não deveriam estar tão em evidência nesse momento, mas tem tudo a ver realmente. João? A Camila falou de Paulo Estevam, né? Foi a primeira obra que eu li, que eu ganhei. Eu já conheci o Espiritismo, mas na minha rebeldia, né? Na minha imaturidade ali, né? Não queria saber, não queria... Já tinha muitos anos ali na família, mas quando foi num momento de muita dificuldade, de muita dor, de muito sofrimento, eu ganhei esse livro e foi o divisor de águas para mim. Foi quando eu li, assim, parece que algo parece que assim, parece que eu fui revirado, né? Me viraram do avesso quando eu li Paulo Estevam. É um livro que eu tenho muito carinho, que eu já li 4 vezes. Deu para chorar muito, não? Hein? Deu para chorar muito a primeira vez? Muito. Dá para chorar muito. Então, assim, o Espiritismo, te falo que tem me salvado de mim mesmo, né?
todos os dias. E é espetacular. A Babi? Esses livros, mesmo lendo inúmeras vezes, a gente sempre vai achar alguma coisa, um outro foco que a gente não tinha visto, né? Então, é sempre bom tá estudando esses livros. Ainda mais em grupo, né? Nós temos, está no YouTube, o estudo que nós fizemos de Paulo Estevam, foram mais de 2 anos, né? Mas realmente, assim, olha, eu senti demais quando terminou o livro. Nossa, eu queria continuar, começar de novo. Mas, enfim, estão lá. Por isso que eu já li Tuane? 4 vezes, porque a gente acaba Pois daquela... é. 5 minutos, tá? Tá, Tuane e Beto para falar. Não, tudo bem. Tuane. Eu, como mãe, né? Como mãe, como a tia Thalma, nós somos novatas e começando a entender. Mas é como a Camila falou, tipo, cada semana te faz tu repensar e faz tu analisar. Muitas vezes o que a gente leu, algo acontece na sequência e te faz refletir, né, sobre tudo. E hoje eu posso dizer que eu tenho amadurecido e, tipo assim, amadurecido como pessoa e com uma visão bem diferente do que eu era antes. E hoje eu entendo bem a minha irmã, literalmente. É impressionante, assim, como eu tenho uma outra visão e outro entendimento da Nath. Que bom, né? É. Bom, o pessoal que está escondido, a Fernanda, a Isabela, a Joana, eu não sei se podem falar ou se não. Eu vou falar rapidinho, que eu estou enrolada aqui, mas eu consegui ouvir tudo, viu, Pepita? Eu consegui acompanhar bom. vocês, escondidinha aqui, foi ótimo. E o estudo, para mim, tanto que eu tenho tentado entrar, mesmo como hoje, um dia difícil, eu tenho tentado entrar porque me muda a semana, sabe? O dia que eu não encontro vocês, a minha semana, mesmo eu fazendo a leitura, assistindo a gravação, a minha semana não é a mesma. E igual todo mundo falou, né? A gente se repensa, a gente se revê. E é bom demais, tem sido muito bom. Obrigada. A gente que agradece. A Isabela também está É escondidinha. aquilo que a Joana acabou de falar. Parece que a nossa dose diária, semanal ali, de alegria, de felicidade, de você repensar quem você é e tentar agir de uma maneira diferente para ser melhor, para se tornar uma pessoa melhor. O João falou uma frase que é muito minha frase de 2019 para cá, porque eu passei por muitos problemas, incluindo a depressão. O espiritismo me salva de mim mesma todos os dias. É exatamente isso. Conhecer essa doutrina me transformou muito. Dedéia não me deixa mentir. E ainda vem me transformando muito mais. Se vocês conhecessem a Isabela de 5 anos atrás, vocês iam falar, nossa, quem é essa menina? Não sei quem é. Porque realmente me mudou muito. Então, é muito bom poder dividir pela primeira vez, estar em um grupo de estudos, mesmo saindo do trabalho no ônibus, em pé, ouvindo. É muito bom sentir essa... Eu não sei explicar, como se fosse uma felicidade plena, mesmo que por poucos instantes. É muito bom. Que bom, Isabela. A Fernanda deve estar colocando criança para dormir. Eu acho que ela não pode falar. Hoje eu estou na função aqui, fiquei ouvindo, mas está meio enrolado aqui hoje, mas sempre é bom, né? Nem que seja só para ouvir, tem sempre alguma coisa que fala com o que a gente está precisando ouvir e refletir e lembrar que não que a gente não saiba, mas a gente esquece, né? Lembrar do nosso propósito e do porquê que a gente está aqui, né? Para que a gente possa fazer essa cobrança diária das nossas
metas e do que a gente tem que focar e melhorar. Eu só queria... Obrigada, filha. Só queria falar que, por mais que nós estejamos num trabalho online, existe uma cúpula espiritual dando suporte e nos conectando. Então, nesse momento que vocês sentem que, olha, parece que minha semana é diferente, não é? É porque todos nós, de uma certa maneira, recebemos uma dose de energia, somos envolvidos por uma energia. Muita coisa, às vezes, é retirada de nós durante esse estudo, quando a gente está nele com o coração. A espiritualidade tem condições, assim como a gente é um passo à distância, não deixa de ser. Não deixa de ser um tratamento, digamos assim, homeopático. Então, é muito importante. A gente vai para a nossa prece, eu imagino que a Fernanda hoje também não possa cantar, porque ela está lá enrolada, né? Mas a gente vai para a nossa prece e vamos fazer essa prece com o coração, na certeza de que somos uma família, espiritualmente falando, e de que nesse momento estamos todos interligados e conectados a um plano maior, e que amigos espirituais nos tutelam, e que pessoas amigas, alguns recém-desencarnados, também nesse momento, podem ser envolvidos pelas nossas vibrações amorosas, pelas vibrações desses irmãos. Então, vamos orar nesse momento. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que nos concedes desses encontros, em que podemos estudar essas obras e repensar nossas atitudes, avaliar nossos sentimentos e ter o desejo de sermos pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a burilar nossos sentimentos, a retirar de nossos corações todo o sentimento de animosidade, de malquerença, de melindre, de orgulho, de vaidade, qualquer sentimento, Senhor, contrário ao amor que Tu nos ensinaste. Que possamos também aprender contigo a perdoar, a compreender as fraquezas dos nossos irmãos, assim como pedimos que compreendas as nossas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Abençoa todos os espíritos que se encontram vinculados a nós nesse momento. Foi mencionada a nossa irmã Natane, pensamos na nossa irmã Elvira, que acabou de desencarnar essa semana. Pensamos também em nossos queridos familiares, esposos, mães, pais, que já desencarnaram. Que aonde estejam, sejam envolvidos pelos nossos pensamentos fraternos, pelo Teu amor, principalmente, Senhor. E assim, Mestre querido, guarda-nos na Tua paz e no Teu amor, hoje e sempre. Que assim seja.